Bom dia, querida Paz. Chamando aqui as meninas para participarem. O povo agora tá acordando, né? Bom dia, Carlinha, Paz, minha querida, tudo bem? Tudo bem com você? Já vou te chamar. Deixa eu só me organizar aqui, minha amada. Tá bom? Tô chamando aqui as meninas, lá de fora, as de perto, as de longe. Que o Senhor venha, né? Trabalhar aqui na nossa vida. Deixa eu só colocar aqui para elas. Aí. Deixa eu baixar aqui o som. Carlinha, já vou te chamar, tá? Moretti, bom dia, né, gente? Cadê as meninas? Conectadas é assim, tá? Elas vão fazendo download, vão chegando. Aí. Bom dia, minha querida Paz, tudo bem? Bom dia, paz. Deixa eu vir mais para trás aqui que você tá. Agora sim, agora eu tô aqui. Como é que você tá, né? A gente nem conversou essa semana, foi tão corrido tudo junto, né, Carlinha? Mas glória a Deus que você pôde, viu? Fiquei feliz. Ah, que bom, né? Eu também tava lembrando, eu falei, gente, acho que é pra terça-feira, né? Então deixa eu. É, menina, ontem foi uma correria, eu tava no curso, dando curso também. E aí eu falei, deixa eu mandar mensagem, né? Aí eu mando mensagem hoje cedo, né, gente? É assim que Deus faz, né, Carla? Vamos aqui, ó. Eu tô chamando as meninas, tá bom? Tô colocando lá no grupo. A gente sabe que é assim, tá? Por causa desses fusos horários aí delas, a gente tem aí um sério problema, mas já tá começando, viu? Deixa eu só mandar aqui. Aproveita e manda também aí para esse povo, né? Se Deus quiser. Eu creio que hoje, assim, o Senhor tem algo lindo para falar conosco aí. E vai usar a tua vida, vai falar o que Ele quer. Deixa eu só colocar aqui as primas, deixa eu ver. E aí, como que tá essa semana? Foi tranquilo? Como é que foi? Aí foi uma benção. Ontem foi o dia de gravação, né? Ah, Aí eu gravei com duas também convidadas lá no programa. E teve um retiro de mulheres, Lídia, na minha igreja. Meu Deus do céu. Foi algo sério? assim extraordinário. E eu vi no teu stories alguma coisa. Eu falei, acho que foi da torre. Que bênção. Foi maravilhoso. E, nossa, a gente fez o desfile também. A gente fez uma mesa para o Senhor, né? E a gente passou naquele tapete vermelho. Como você vai se apresentar ao Senhor? Aí cada um dava uma mensagem, sentava na mesa, estava bem arrumada, assim, posta, sabe? Coisa linda. Nossa, que legal. É tempo, né? Tem que ser agora. Eu falo que se a gente entender que Deus está querendo isso de nós, essa excelência, né, para a realeza, para quem Ele é, a gente acaba entendendo, né, Carla, o que que Deus quer fazer. E é só fazer, né? É só fazer com É. excelência, né? Que E, bênção. e a pastora falou assim, a presbítera falou assim, Carla, você vai pregar no domingo, né? Então a gente estava sexta à noite. Sábado, que às vezes quando eu vou, acho que foi duas vezes, ela me colocou para pregar na mesa, para falar sobre a mesa, a importância da mesa, né? Uhum. O tempo de mesa, a mesa com o Senhor. Só que dessa vez ela fez diferente, ela me chamou pro domingo. E a gente fica um pouco ansiosa, né, Lígia? Eu falei, meu Deus. Ainda mais no último dia, né? Depois de todo o Meu banquete. Deus, Eu falei, nossa, se você no primeiro dia, eu já falava, já fico, né? Aproveito. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu aproveitei todos os dias. Deus estava primeiro me alimentando, me fortalecendo para mim trazer a palavra no domingo. Gente, foi algo assim extraordinário para a glória dele, Amém. sabe? Foi algo assim emocionante mesmo, sabe? Ai, Aí eu que fui para um lindo. quarto lá no retiro, eu falei, deixa eu ficar nesse quarto sozinha, um tempo com Deus ali para mim ter esse momento para me entender assim, como que eu vou desenvolver essa palavra, né? E é tão lindo, né? Que assim, Deus surpreende, né, cara? O Senhor sempre surpreende a gente, né? Você acha que é de Nossa, eu um fiquei feliz. jeito? E o Senhor me deu a palavra, Lígia, de a palavra eu preguei sobre Esther, né? Sobre você ter aceitado o convite, né? Que a Vasti não aceitou, mas a Esther que aceitou o que Sim. Deus fez na vida dela, né? Que Deus se agradava daquelas que tinham estado ali, porque é um banquete, né? Porque, nossa, Lídia, eu fiquei emocionada, que excelência, sabe?
Eu fui na sexta-feira ajudar elas a levar as coisas lá pro retiro. Eu já ajudei, né, outras vezes, mas eu nunca tinha ido no retiro antes, né? Eu fiquei emocionada do zelo, do cuidado, de ver todo esse amor, sabe? Porque como aquela palavra diz, né? Ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. É verdade. E eu já fiquei emocionada do cuidado, do preparo, né? Aí você vê que o tempo do preparo é mais importante do que o momento, porque isso tudo vai fazer o momento acontecer, né, Lígia? Verdade, E verdade. ali, naquele momento, o Senhor trouxe essa palavra das crenças limitantes, sabe? Que às vezes as barreiras, que às vezes eu falo, pessoas que se entristecem, até tava ali, foi a revelação que Deus me deu, até com Deus. E Deus, na verdade, deu tudo para nós. Só que a gente tem umas limitações na nossa mente que bloqueia o trabalhar do Senhor, né? Então, assim, a gente chega até um limite e nós voltamos, regredimos por causa de nós mesmos, né? É, Que a gente precisa ressignificar, entender que a crença limitante, você sabe, né, Lídia, como uma verdade rígida na mente, parece que ela é uma verdade absoluta, né? E às vezes você não expressa, você não fala, você nem sabe que você tem ela. Você só sabe quando você passa um processo que ela vai transparecer, né? Pra você e para as pessoas que te cercam, que às vezes você não percebe. Por isso que é um bom uhum. relacionamento, né, Lídia? Às vezes Deus vai Isso. ler a nossa vida através do seu olhar. Você que já trabalha com isso, você vai conseguir entender as mulheres, convivendo um pouco com elas, e você vai detectar coisas que elas não enxergam, porque às vezes a gente não consegue enxergar em nós mesmos, né? Verdade. Às vezes Deus está falando, mas existe um bloqueio tão grande que você não consegue entender o que Deus está falando. E isso é muito importante. Foi algo assim extraordinário, sabe? Foi Meu maravilhoso. Não, Deus. eu falo assim, né? Edificante para mim, principalmente, porque Deus me surpreendeu, porque a palavra primeiro vem para nós, né? Primeiro, não tem como, né? Ah, as meninas aqui, ó, só um pouquinho. Cíntia, bom dia, shalom. Shalom, gente, tá entrando aí a turminha, estão chegando, viu? A Fabi, a Ju. A Ju tá lá no Japão, Carla, olha, tá acordada ainda. Ju, shalom, querida. Tem outra Carla aqui, que é a nossa linda lá de Pernambuco também, que é do Projeto das Crianças. A nossa amada, tem a turminha aqui que tá chegando, as nossas irmãs, nossos irmãos em Cristo. Que tem conectados, tá? Agora é assim, filha, Deus tá abrindo as portas, a gente obedece, né, cara? Ah, com certeza. Tô Eu mandando aqui acho, pro pessoal também. com certeza. Eu acho que a gente pode começar orando, tá bom? Porque nós não vamos perder tempo, gente. É muito boa. Para quem eu não vou apresentar agora, a gente vai orar. E aí sim, a gente faz aqui uma apresentação dessa mulher de Deus que o Senhor nos conectou aí de uma forma tão ligeira, tão rápida, porque eu creio que o Senhor está com muita pressa de muita coisa na nossa vida, né? E eu É louvo a Deus verdade. por isso, né? Olha, decisão consciente está aqui. Eu gosto desse nome, decisão consciente. Coisa linda, viu? Então, bora, tá bom, Carlinha? Porque a minha amiga Ana Paula, nossa pastora Ana Paula, ainda tá, gente, tá de férias, tá lá em Portugal, Que tá dando bênção. uma viajada lá, daqui a pouco ela tá de volta. Semana que vem ela tá aqui, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, te dar graça por este momento, Pai, na tua presença. Eu quero te louvar, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem colocado a tua mão poderosa sobre nós. E eu quero, Senhor, neste momento, colocar esta live na tua presença, porque não é sobre mim, não é sobre a Carla, mas é sobre a tua presença, doce Espírito Santo, é sobre ti, Jesus. E nós estamos disponíveis para servir o teu reino, estamos aqui disponíveis para falar aquilo que te apraz, aquilo que o Senhor quer fazer. Então tenha toda a liberdade, esse lugar é teu, Deus, esse lugar é teu. A voz aqui é nossa, mas a unção é do Senhor. Então tudo que fizermos, falarmos, que venha a ser direcionado por ti, que venha a ser para honra e glória do teu nome. Eu já te peço também que o Senhor esteja ali com a pastora Ana Paula, abençoando esses dias que ela está ali, passeando pela Europa, e que o Senhor, ó Deus, guarde ela, que ela venha usufruir, aproveitar todos esses momentos, ó Pai. Recarregue as energias dela, Senhor, as forças da tua filha, que ela continue sendo um canal de bênção onde ela está passando por ali. E nós te agradecemos, Deus, por este momento, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Bom, quem está aqui falando comigo é a nossa Carla Leão e eu ia te fazer a apresentação tua, mas assim, eu quero que você, né, como uma mulher já bem assim, entendida quem é em Deus, fala um pouquinho da Carla Leão. Gente, só para vocês saberem, a Carla é lá do Código do Sucesso, daquele programa que nós fomos, eu e a Paulinha, né, que nós vamos ainda falar muito sobre isso. E hoje, né, foi assim, né? Pô, Carla, você quer ir?
Você pode? Posso, então vamos. E assim, quando Deus chama, o eis-me aqui tem que ser desse jeito, né? A aceitar o chamado do Senhor. Então eu quero que ela se apresente aqui para as nossas conectadas um pouquinho. Fala quem é a Carla Leão? Ó, eu sou a Carla Leão, primeiramente, eu sou serva do Senhor, né? Amém. Mãe, esposa. Hoje, né, eu trabalho com esse programa de uma TV online, né, que chama Código do Sucesso. Foi o nome que Deus me deu, né? Porque nós sabemos que existem muitos códigos na palavra do Senhor revelados na Bíblia, né? É Que verdade. sucesso, a gente sabe, né, Lígia? Que sucesso é você ser bem-sucedido em tudo que você coloca as suas mãos. E eu faço diferente de fama, né? Fama é uma coisa que pode ser boa ou ruim, e ela é passageira, mas sucesso não. Ele é estabelecido, né, com valores, com princípios, né? É uma coisa mais sólida, né? Que Deus ele tem prosperidade no povo dele. E isso, eu também trabalho com uma loja de uniformes, né? Trabalho com uniformes, camiseta para eventos, para igreja, para eventos também, para empresa, uniformes escolares e também a moda, né? Coisa Eu falo um linda. pouco de moda porque eu sempre, né, é minha história de vida aí, que desde pequeno eu via minha mãe trabalhando com moda, então isso foi uma coisa que ressignificou também a nossa história de vida, porque a gente teve problema de saúde com meu pai, e esse trabalho com a moda nos fez sonhar. Minha mãe nos fez sonhar, nos fez estar junto com ela nesse trabalho, porque eu acho que o trabalho ele ocupa a mente. Então é isso que eu falo nas minhas palestras, porque eu também sou palestrante, né? E eu falo nas minhas palestras sobre autoestima, sobre levantar mulheres, mulheres posicionadas, né? Então é sobre isso. Coisa Através da linda. palavra do Senhor, né? A gente se posiciona e todas as coisas acontecem, né, Lídia? Que a gente sabe que através de um posicionamento com Deus é que destrava a nossa vida em todas as áreas, né? Em todas as áreas, Carlinha, é verdade, né? Carlinha, eu falo Carlinha, Carla, né? Mas é a intimidade. Então, mas assim, eu até separei um versículo aqui que eu creio que esses tempos que nós estamos passando, né? Dias maus, nós temos que a nossa fé realmente estar firmada em Deus para saber o que Deus quer para a nossa vida. Né? O que Deus tem preparado para nós. Mas não assim, eu quero saber o que Deus tem para mim, o que eu quero fazer, eu quero. Não, Senhor, qual é o propósito em tudo que o Senhor entrega na minha mão? E quando a gente se conheceu ali, né, na torre, foi tudo muito rápido, mas foi algo de Deus, assim, né? Foi uma aliança que eu falei, que coisa linda. E, e algo que chamou a atenção é isso, né? A alegria do Senhor é ela que nos dá força para não parar no meio do caminho. E eu tenho um versículo aqui que está lá em João 15:16, tão conhecido, né? Mas realmente eu trago ele à memória todas as vezes que eu penso em parar, que eu dou aquela, sabe, vem o desânimo, não é nem que penso em parar, mas que eu falo, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E aí vem quando Jesus fala isso para nós, que quem escolheu? Eu não escolhi Jesus, foi ele que me escolheu, foi ele que nos escolheu. Então ele fala: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, Deus já nos separou, já nos escolheu para algo nessa terra. Ele não colocou nós aqui na terra simplesmente para ser figurantes, para passar tempo, para fazer qualquer coisa. Não, ele nos chamou, ele nos escolheu no ventre da nossa mãe com um determinado propósito. E eu tenho certeza, Carla, que no meio do caminho desse processo, né, o que você falou, vamos aproveitar no meio, a gente às vezes só quer o final. Ai, o que vai acontecer? Mas o que eu estou vivendo no meio desse processo, no meio desse chamado que Deus me deu, que eu estou passando dia após dia, eu estou fazendo a excelência, que nem você falou no começo, né? Quem não estava aqui, da mesa, de tudo aquilo que Deus faz, do tapete para você chegar ao rei. Então, como você teve a certeza que Deus te chamou? Olha, Lígia, primeiro assim, eu ver Deus em todos os momentos da nossa vida, porque antes de nós nos achegarmos ao Senhor, de conhecermos, né, a gente teve uma história de vida, porque o meu pai trabalhava fora, a minha mãe cuidava da gente, trabalhava com velhos, sempre gostou de velhos, mas meu pai, eles começaram a trabalhar com confecção. O momento eles começaram a confeccionar, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, né? E eu e minhas duas irmãs. A minha irmã é de 6 anos mais nova e a outra é um ano mais velha. Então, praticamente, não tinha tanta diferença, né? Mas, aí ali ela começou a trabalhar e meu pai desenvolveu uma esquizofrenia severa. Hum, Então, foi um momento muito difícil para nós,
Porque a gente tinha um padrão assim, né? Independente, não era fácil as coisas, mas era pagar a escola particular, mantinha um padrão de vida para nós. E meu pai era um pouco assim, ele era bem amoroso com a gente, mas ele tinha era agressivo, muito ciumento com ela, e nós não entendíamos que era um problema que ele tinha. Quando ele desenvolveu esse problema, e, gente, foi seríssimo, foi algo assim, que a gente corria risco de vida, ele tentava tirar a vida dele, e ele também era agressivo com a minha mãe, ameaçava ela, então era um momento assim muito tenso para nós. E tinha que pessoas estar perto, tentávamos. Nem injeção acalmava o meu pai. Foi ali que nós tivemos um encontro com Deus. A minha irmã mais velha, que é um ano só mais velha que eu, ela começou a buscar Deus, né? Ela começou a namorar com um rapaz que levou ela para a igreja. E ali, Lígia, eu não fui logo do primeiro momento, né? Ela foi primeiro e começou a buscar, mas aquela chama me acendia. Minha irmã começava a adorar, Lígia, meu Deus do céu. Ela começava a adorar assim na casa da minha mãe, louvar. Aquilo entrava e ela me chamava pra ir. E eu tinha muitos atritos com o meu, que hoje é meu marido, mas ele era meu namorado na época. A gente discutia muito. E era aqueles altos e baixos, mas eu não ia, eu só amava o louvor. Amava assim quando ela fazia as reuniões. Mas gente, acho que meu coração foi atraído com a adoração. Aí ela um dia me convidou e do nada eu fui. Ela disse que Deus tinha falado no monte com ela. Buscar para subir ao monte orando, que Deus tinha vasos lá que Deus ia levantar, né? Que bênção. E aí foi já algo maravilhoso, assim. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus, experiências maravilhosas. E eu comecei a entender muitas coisas, né, Lígia? O meu pai até hoje ele não é curado, ele é tratado. E eu entendo hoje também que às vezes as pessoas, a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer, que a gente almeja. Mas a gente vai conseguir entender e ressignificar essa história. Por que de tudo isso? Isso nos levou para Cristo. Meu pai, em meio aos problemas dele, a gente conseguiu amar o meu pai, porque a gente presenciou muitas coisas, sabe? E tinha dias que eu acordava, minha mãe estava grávida da minha irmã, ele chutava ela, a barriga dela caía no chão. Só que, e fora certas coisas que acontecia, ele falava dela, com a gente ele era amoroso, mas ele, né, a gente tinha aquela vida tensa. E a gente não tem mágoa do meu pai, não tem ressentimento. Eu acho que isso é o maior milagre, sabe? Ele tem um amor tão grande, entende que ele tem um problema, não que a gente justifica, né? Porque eu sei que não foi fácil pra minha mãe, ela poderia não ter ficado com ele, ela tinha N motivos pra isso. Mas a gente conseguiu entender o amor. E Deus é tão lindo quando você consegue entender, Lígia, que isso nos levou para Cristo, isso nos lapidou, isso tem nos transformado. Ele também, né? Porque a gente vê que ele tem um problema que ele quer o Senhor, mas às vezes ele tem uma batalha na mente, né? E ele nos ama tanto, também te vê assim do jeitinho dele, porque é um problema que ele tem e ele que sofre mais com isso, sabe? Graças a Deus ele é vivo até hoje, Lígia. As pessoas, meu pai tinha 30 e poucos anos quando desenvolveu esse problema, que manifestou, na verdade ele já tinha, né, algumas agressividades, mas que se manifestou e as pessoas achavam que ele não ia viver muito. O meu pai tá com 72 anos, Lígia. Minha Nossa, mãe também tem quase 70. Tipo, é algo assim extraordinário, sabe? A gente vê um milagre na nossa vida, sabe? E nós meu, também, nós somos três irmãs. Deus tem trabalhado tão grandemente na nossa vida que a gente passou um momento tão tenso, né? E as pessoas falam, nossa, a gente se surpreende com vocês, né? Como graças a Deus, né, Lígia? A gente segue a nossa vida, a gente tem a nossa alegria, né? A gente é diferente, as pessoas às vezes passam problemas na vida e se bloqueiam e se fecham no mundo, não conseguem relacionar, ou às vezes se sente menor. E Deus, ele trouxe isso para nós. Hoje eu falo também sobre mulheres posicionadas, eu sempre falo da história da minha mãe, que ela foi para cima, ela não deixou a peteca cair, sabe? Ela levou a família, ela nos trouxe para perto, sabe? Ela sempre amou meu pai, independente de tudo, né? E essa garra dela, sabe? De não desistir, esse ânimo dela, eu falo hoje para as mulheres como o trabalho nos edificou, porque a gente se envolveu no trabalho com ela confeccionava ali, eu vendia, a minha irmã ajudava, e a nossa irmã um pouquinho menor ainda, né? Depois foi crescendo também no mesmo ritmo. Isso trouxe um ânimo para nós, sabe? E até o meu pai se animava com isso, que a gente trabalhava a confecção, ela construiu na frente da nossa casa, fez um salão bem grande ali com funcionárias, com máquinas, né? Tínhamos vendedores, né, que
que vendia aquelas peças. E eu era a melhor vendedora, porque eu amava as peças dela, Lígia. Eu ficava encantada, sabe? Meu Ela fazia umas Deus. blusinhas, assim, com tantos detalhes na manga. Ela fazia terninho, ela fazia os vestidos, Lígia. Era algo assim. Mamãe. Ela tem, né, até hoje. A minha mãe tem uma alegria naquilo que ela faz. Eu acho lindo, como você falou assim no começo, a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, quando ela chegava com aqueles vestidos, a gente ia para as festas, né? E ela nos produzia. Gente, e ela tinha uma alegria com isso, ela tinha tantos problemas, era uma coisa tão incrível, assim, ela tinha... Quem olhava a situação de fora, gente, era assim, era terrível mesmo, era terrível. Só que assim, ela parava tudo e Tá. pensava na roupa que a gente tinha numa festa, no momento que ia ter uma comemoração. Ela dava tanto valor aos momentos de alegria que esses momentos de tristeza, a gente não ficava assim agigantando, né? O apóstolo Cleiton sempre fala nas palavras, né, quando ele prega, quanto mais você fala do problema, mais ele se agiganta, É né? verdade. Mas quando nós falamos do Senhor, quando nós colocamos Deus, quando a gente coloca as coisas boas, isso não é que ele diminuiu, mas a gente vai vencendo ele na força do Senhor. E Deus vai trabalhando, né? Porque o que eu falo muito também nas minhas palestras, Lígia, é sobre você tirar o foco do problema. Se você Sim. ficar ali, engraçado que uma coisa que eu também quero falar aqui que é importante, que eu acho que faz parte de uma cura emocional, é assim, as pessoas que procuravam a gente, que nos veem e falam assim, seu pai tá bem? Como que tá a situação? Ai, coitada da sua mãe. Tipo assim, eu vejo que as pessoas, elas ficam tão focadas num problema que às vezes parece que quer colocar você só no problema, você entende? Parece que quer manter você Uhum. naquele problema. O mundo, ele é assim. E a gente, falei, gente, tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, é que Deus tá no controle. Então você consegue, em meio a essa guerra, Lígia, viver uma leveza mesmo em meio à guerra. Pela Lígia, a hora que você presença pegar de a Deus, gravidade, eu vou né? falar que tem pessoas assistindo, que isso é importante. O meu pai, ele sempre se ameaçou de tirar a vida dele, de jogar embaixo do carro, de fazer alguma coisa. Às vezes ele tava bem. Ele trabalha com a minha mãe na loja que ela tem, porque é até bom pra ele. Mas assim, teve um problema de câncer de próstata, tratou. Ele trata, né? Mas graças a Deus ele tá bem também. Meu pai, nossa, tem uma saúde muito boa, sabe? É uma coisa incrível trabalhar de Deus. E ali, tinha vezes que a minha mãe tem uma casa que é bem alta, ele falava que ia se jogar ali da laje, muitas vezes. Meu Chegou um dia Deus. que ele falou, assim, o pessoal fica em pânico. Eu falei, em nome de Jesus, pai, Deus tem anjos nesse lugar, Deus tá contigo. E a gente sempre ali, né? Mas teve um dia, o ano passado, Lígia, que meu pai se jogou da laje. Você acredita nisso? Meu Deus. Mas você acredita que meu pai não quebrou um osso? E é alta, hein? É alta. Você vê o cuidado de Lixa, Deus. ele caiu no telhado, caiu em cima de uma máquina assim de lavar, tava ali embaixo, né? Tem uma casa embaixo da minha mãe que ela aluga. Lixa, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, que Ele cuida de tudo. Até quando veio uma situação, Deus guardou. Porque a gente, assim, ele já foi internado, e graças a Deus ele não tava mais desse jeito, você entende? Foi porque quando ele Uhum. começou a fazer tratamento de câncer de próstata, os medicamentos que ele usa acabam tirando o efeito dos remédios que ele trata a ansiedade. Sim. Então ele acaba ficando, né? Porque já, graças a Deus, a gente não tá precisando dessa atenção, você já passou. Mas assim, Deus é tão lindo. Aí às vezes você vai focar o problema, meu Deus. Não, vamos focar no que Deus fez. Vamos focar no que Deus livrou. Vamos focar que a gente conseguiu, né, Lígia, fazer tantas coisas. Eles estão ali vivos, né? É tão maravilhoso chegar e tomar um café com eles, sabe? É tão maravilhoso poder ver eles, tudo que eles vencem. Então eu vejo Deus em tudo isso. Não tem como você não ver Deus. E às vezes eu tava ali trabalhando lá na confecção, e às vezes tinha uns problemas, o negócio meio. Não ia, aí Deus me fez entender que Deus também tinha algo novo na minha vida. E esse Uhum. algo novo fez ter até um ânimo no meu trabalho, que tava, né? Então, às vezes você tem um problema de um lado, porque Deus também quer que você desprenda um pouco para fazer algo novo. Que aí o que que Verdade. acontece? Me deu mais ânimo no meu trabalho, que é da confecção, porque é trabalhoso a confecção, gente. Eu sou muito grata, mas é trabalhoso. E o que que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com palestras e na TV, me trouxe um novo ânimo, porque ali eu posso falar do que Deus fez na nossa vida e trazer pessoas que vai edificar pessoas, porque assim, profissionais, Ninja, como você que trabalham com a palavra de Deus, né, que é serva, mas também tem outras que não conhecem ainda a Cristo, mas elas têm uma história. Quando eu comecei a fazer o curso de palestra, eu conheci pessoas assim com histórias tremendas, que começaram também, que Deus falou com elas sem elas conhecer a Deus, e outras que ainda não estão no Evangelho. Mas elas têm uma história de vida, que você vê Deus na vida delas.
Então, tem pessoas que, porque o trabalho para nós trouxe essa visão da vida diferenciada, né? Já pensou se minha mãe focasse no problema do meu pai, Lídia? A gente ia passar fome, ia passar necessidade, a gente ia ter uma mente totalmente, né, conturbada, né? Ela teria, meu pai talvez não teria aguentado a situação. Gente, eu acho que o trabalho, você ocupar sua mente e você não focar no problema, ele traz um novo horizonte para nós, sabe? Então, é por isso que eu falo, é por isso que eu sou muito grata por estar ali podendo falar, trazer pessoas para falar também, como vocês, né? Tem uma história de vida maravilhosa. As pessoas que assistiram, Lígia, ficaram impactadas com o programa de vocês, você acredita? Sério? Todos são uma bênção, mas eu acho que a forma que vocês falam, vocês são tão organizadas, é uma suavidade. Olha, foi assim tremendo. As pessoas têm comentado, viu? Ai, amém. A gente tá. Você sabe que eu recebi uma mensagem, eu nem falei ainda com as meninas daqui da equipe. A Cíntia tá aqui, como elas estão. Da. Ai, meu Deus, qual que é a cidade? Perto de Dubai. A Paula profetizou isso, que nós íamos chegar em Dubai. Uma Glória a Deus. pessoa, uma mulher que está lá, uma cristã, uma mulher que se converteu, e ela falou algo que eu falei, meu Deus. Então, assim, a nossa ferida, né? Aquilo que a gente passa, que nem você passou tantas coisas, eu falo, hoje você vê que chega impactar uma pessoa de perto, uma pessoa de longe aqui, eu quero, né, inclusive dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui a gente está com 3 horários aqui, viu, gente? Com as meninas aqui, com os meninos, então que a paz do Senhor seja com todos vocês. E é isso, Deus, ele vai usar essa situação. E você falou uma coisa importante, cara, eu sei disso, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Você lidou com com essa situação do teu pai, com esquizofrenia, com uma doença que sai do teu controle, que sai do controle. E é Deus, claro, medicamento, tudo isso. Mas se você falasse assim, olha, quer saber? Como que eu vou levar a palavra? Como que eu vou trabalhar para o reino de Deus, sendo que eu estou passando uma tribulação, sendo que a minha casa, a minha família está nessa situação? E eu estava conversando com uma amiga ontem e falei o quê? Senhor, para ela, eu tô sem força de orar, e eu ainda falei, não é sobre você, é sobre ele, é o que a gente carrega. E tem momentos que é na nossa dor que você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, eu não tenho nada para oferecer. E ele fala, é por isso que você se esvazia de você mesmo e se enche da minha presença, porque o que faz a cura, o milagre, a transformação não é a Carla, não é a Lígia, não é a Ana Paula, é o Deus que a gente serve, né? Então, e aí Deus vai alcançando essas pessoas. A palavra do Senhor fala que ele coloca o tesouro no vaso de barro. Me corrija aí, Liz, né? Para que a excelência do poder seja dele e não nossa, né? Totalmente, totalmente dele, é do Senhor. E eu estava estudando ontem sobre justamente a unção que o rei Davi carregou, né? Eu vou só colocar isso porque eu quero que você fale sobre isso, né? Essa questão de carregar unção onde a gente vai. Porque tem ambientes que nem você falou. Eu vou em muito ambiente que ali tem pessoas de diversas crenças. Né? O Senhor não nos leva somente. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de pregar somente igreja, não. Meu negócio é rua, é onde ele manda, é onde ele nos envia, né? O envia-me a mim é isso. E estava estudando sobre justamente quando Davi foi ungido, ele foi ungido, foi lá, né? Foi falado que tirou o chifre, né? Foi o holocausto, foi o animal. Samuel tirou, com ele não foi ungido com um vaso de barro, com um vaso né, diferentemente de Saul. Com o rei Davi foi diferente, foi um vaso que era um chifre, né? Ainda fala do boi selvagem, lá na frente ele fala isso, né, nos Salmos. E para colocar o azeite ali dentro, tinha que tirar todo o tutano ali, todo o nervo, toda a carne, porque tinha que estar vazio, porque o Senhor ele não ia colocar o óleo em lugar onde tinha ainda restos de carne, de nervo. E o que representa? Representa que para que a gente receba a unção, eu tenho que eliminar essa carne que grita dentro de mim e o nervo, né? Que é a nossa parte almática, que é aquilo que a gente trabalha na emoção, não pode ter. Ou eu me desprendo das coisas e deixo que a essência de Deus entre em mim, a unção dele, né? Então, ali já estava apontando para a unção que Deus tinha na vida dele, diferenciada, pura. E Deus quer isso da gente. Nós estamos numa geração
E eu falei para eles, falei para algumas pessoas esses dias, nós somos partes de uma geração que vai fazer transformação nas vidas. Eu não vou, meus filhos farão, mas eu tô viva e o tempo é agora. O tempo não é só amanhã, é o hoje, né? Então, Ô, Lígia, você os falando lugares que isso. você vai, Carlinha, quando você percebe que tá pesado, o que que você fala, Deus? Algo tem que acontecer aqui. O que que faz você não parar? É isso que eu queria te perguntar. Lígia, primeiro que você falou um ponto aí também, eu escutei, engraçado, né? Como Deus é tremendo. Eu nunca tinha escutado como o rei Davi tinha sido ungido. E ontem, acho que essa semana, eu escutei essa palavra sobre isso que você falou, né? Que foi no chifre, né? Menina, aí é impactante você falando sobre isso agora. Falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha escutado que era dessa forma. E esses detalhes que você falou, esses detalhes eu não escutei, mas escutei que foi de uma forma diferenciada. Lígia, eu creio, assim, eu acho que a palavra do Senhor fala assim, que a gente vê se a pessoa está em Cristo. Eu não sei onde está essa palavra, como que é, mas eu vou expressar o que ela significa. É se tem amor no coração dela, é o amor que vai diferenciar as pessoas. Jesus ele é Amém. amor, né? Amém. Eu acredito, Lígia, eu não sei, Deus eu creio que para ele deposita no nosso coração essa porção de amor. Às vezes eu chego em um lugar e eu não me conformo com algumas coisas que eu vejo, sabe? Eu não me conformo e falo, gente, tem alguma coisa errada aí. E eu falo, tem que trazer Deus para esse lugar. Tem uma amiga minha, né, que ela sempre caminha comigo, ela falou, Carla, quando você entra num ambiente, você quer saber se Deus está contigo, aquele ambiente vai ser transformado. Eu guardo isso no meu coração. É verdade. Você entra num lugar para ter diferença. Se Deus te É, colocou em algum lugar, para a glória dele, aquele lugar vai resplandecer a luz de Cristo. sim. Então eu lembro que eu trabalhei numa loja ali, é loja lá no Megapolo, ali numa loja excelente, né? Na loja Atacado, vinha pessoas de diversos. Adoro Megapolo. Nossa, eu amei trabalhar ali. Só que a loja ali já era um pouco escura, não tava assim. E também vendia varejo, a loja de Atacado ali já vendia varejo. Assim, não tinha aquelas vendas. Eu não me conformava, falei, gente, tem alguma coisa que tá errado. E eu comecei a orar, comecei a profetizar, fiquei 4 anos naquela loja. Menina, no primeiro ano aquela loja foi reformada, ela ficou clara, ela ficou linda. E foi uma peleja, começamos a vender para atacado, que só a fábrica vendia, vendia para magazine, a loja começou a alavancar as vendas. Eu primeiro estudei a loja ali, eu vi que era. Não passava de uma. Sabe aquele mês, tudo aquele mês, aquela venda era sempre igual, não mudava. Lígia, para glória de Deus, as minhas vendas alavancaram. Que até a minha gerente, ela conhecia a palavra, falou assim: Carla, você é dizimista? Aí eu perguntei por quê, né? Ela tava me perguntando. Ela falou: não, não só para saber. Mas eu entendi, foi porque começou a alavancar e eu consegui fechar 2 contratos com clientes grandes, para a glória de Deus. Porque eu poderia ter vindo para a mão de tantas vendedoras, mas eu não me conformava ali já. Eu lembro que um dia eu entrei naquela loja ali. Eu sempre fui de bons relacionamentos, né? Graças a Deus, Deus deu essa graça, tudo para a glória dele. Só que tinha uma cliente que não queria comprar comigo, queria comprar com a estoquista. Tinha 2 vendedoras que queria com a estoquista. Mas tudo bem, não tem problema, né? Nem todo mundo, né? Com Só que certeza. ali teve um dia que eu comecei a orar naquela loja, eu comecei a adorar, 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 sabe, incensar aquele ambiente com adoração? Comecei a adorar, adorar, e eu ficava colocando a mão, e ficava assim, eu sempre tinha esses mistérios, né? Aquele manto assim de você estar marchando, mas aí na loja eu adorava, né? Gosto também. Até que voltar, viu, Lídia? Voltar, aquele... O que que acontece ali? Quando ela chegou na loja, ela foi o pé dentro da loja, ela voltou para trás. E perguntou, ela entrava, todo mundo entra, não pergunta, né? Uhum. Ela perguntou se as meninas estavam lá, se a gente ia tomar café. Eu falei que não, ela falou, não vou entrar. Eu vou esperar aqui fora. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, elas estavam carregadas, elas não estavam na mesa. Então, mas sabe o que eu achei lindo? Eu achei lindo quando você traz na conta da presença, quando você coloca para o rei Davi, o diferencial dele é que ele queria trazer a arca novamente, a presença novamente. Porque ele falou, sem a presença eu não sou nada. Então, quando eu comecei a trazer aquele incenso de adoração na loja, o que é mal não conseguiu ficar. Então, a loja foi transformada na reforma, a loja foi transformada nas vendas. A gerente que saiu teve alguma situação, porque você sabe, né? É uma guerra espiritual. Mas ela era uma pessoa que eu gostava muito. Quando a gente saiu, ela falou que saudade. Que saudade estar com vocês. Que momento, foi o melhor momento daquela loja. É pra glória dele. Porque quando Deus Sim. tá ali, já faz uma diferença tremenda. Quando eu saí, que meus filhos eram pequenos, eu falei, deixa eu ir pra confecção, né? Porque a gente já tinha essa empresa de família. O meu patrão, que é um coreano que nunca chamou vendedor, eu era vendedora, não era gerente, né? Nunca na vida, isso foi inédito. Ele me chamou para ir pra fábrica. Falou assim, Carla, vem pra cá pra me ajudar a levantar a fábrica. Porque o Senhor falou para mim que Deus ia
mostrar a diferença, sabe, Lígia? A palavra do Uhum. Senhor diz que ele mostra a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E É é tudo para verdade. a glória dele. Então, às vezes você fala assim, eu não conto, que parece que eu tô querendo ensoberbecer, eu tô querendo... Não, eu entendi que eu contando o que Deus faz através de nós, quando você traz Deus, isso traz as pessoas a entender a importância de você carregar essa presença. E mesmo quando você tá fraco, Lígia, tem momentos na nossa vida, como você falou, porque ninguém é super-herói, que Sim. você fala, que você não tá, que você pensa em parar. Mas não porque Deus não é maravilhoso, que você olha pra você e você fala, meu Deus, né? Eu sou tão imperfeita e acontecem situações né? E você olha pra você e você não acha digna nem de carregar essa presença muitas vezes, sabe? Mas é essa hora que você fala, não foi o Senhor, não foi nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. Então você Amém. fala, Senhor, a tua presença é tudo na minha vida, né? Então, assim, como não? Você vive o Senhor, você fala de Deus, você vê Deus em tudo. Como não, Lígia, você não falar e não resplandecer isso das pessoas? Não tenho, eu fico emocionada de falar isso, porque eu vejo tudo, eu vejo assim na minha família, na vida da minha mãe, eu vejo Deus assim. Gente, é emocionante. Eu vejo Coisa Deus em tudo. Eu tá linda. ali, talvez é simples, eu tá na TV do YouTube, é numa TV, mas pra mim é tão gratificante, assim, eu não tenho palavras pra agradecer ao Senhor, sabe? Em tudo que Ele faz, na família que Ele me deu, nos meus filhos, assim. Seu Às vezes eu vejo marido, que assim é na uma bênção família, de né? Deus, né? Que é o seu filmmaker. E Seu mesmo que a gente sabe que até casamento não é fácil manter, né, igreja? Eu tô 20 e poucos anos casada, mas tem os altos e baixos. Mas tem hora que a gente tá mais fraco e às vezes você pensa assim, meu Deus, né? Como. E às vezes eles não estão assim, buscando naquela posição uma bênção do jeito deles, mas então. Mas na hora que você precisa, Deus levantar eles também. E aí, na sua fraqueza ali, já Deus levanta aqueles pra segurar suas mãos, sabe? Eu acho isso assim. Nem ia chorar, tá? maravilhoso. Ai, mas é Mas maravilhoso, eu acho cara. que não tem palavras. Assim, pra você dizer assim, como Deus, ele. Teve um dia que eu tava orando, o Senhor falou assim. Que eu já conheci o amor dele, mas eu ia conhecer mais. Amém. Porque tem hora que você pensa em parar e o Senhor fala que Ele te ama, independente de tudo, Ele te ama, sabe? E isso é tão extraordinário, quando você fala desse amor, dessa presença, que eu quero falar para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir, que não tenho palavras para dizer a grandeza do nosso Deus. Se você tá pensando em parar, se você acha que você não é digno, é tempo de voltar. Porque na presença dele, Ele é Pai e Ele não vai te rejeitar. E Amém. isso é maravilhoso. Quando o filho, o pródigo, ele quis sair da presença do Senhor, do pai, ele deixou tudo que, né, um comparativo com o Senhor, com Deus, né? Ou aquele pai ali que deixou o filho sair. O pai preparou um banquete para ele voltar. E como assim, né, Lídia? Preparar um banquete para ele voltar, ele tinha saído. Ele tinha até desprezado, né? É, Tinha saído. Mas o pai tinha preparado um banquete para ele voltar. que Né? coisa Isso é linda, cara. maravilhoso. Então, que Deus venha trazer você de novo com essa chama, que venha Amém. arder no teu coração, venha se conectar com mulheres posicionadas, que é... Eu tava um dia, a primeira vez que eu fui no retiro ali das mulheres, quando eu cheguei, o Espírito Santo falou pra mim, só de você estar no meio, está sendo curada. É o corpo que te cura. Às vezes você tá só sem fazer nada, mas você tá no meio. Se você tiver a oportunidade de ir para um retiro, de estar numa igreja, num culto, esteja no meio. Porque no meio Deus vai te reacender, o Senhor vai te renovar, né? Porque a águia também passa um processo no meio, quando ela tá com 40 anos, eu acho, né? Que ela 40. precisa de um renovo. E é duro esse renovo. O renovo, ele dói, né? Mas é É um processo, como né, Lígia? hoje a gente colocou lá no nosso canal, né, do YouTube, a Gil falou algo sobre o deserto, né, que muitas vezes o deserto é um lugar, é necessário passar. Mas, ó, as meninas estão colocando aqui, né, sobre o fluir de Deus. A Ingrid já tinha posto lá em cima e a Ju complementou aqui, olha. É incrível que quando seguimos e obedecemos os princípios do Eterno, ele nos usa como canais de fluir as águas que correm, né, do trono e por onde passam tem transformação. Então, esse fluir é lindo. E uma das coisas, Carlinha, que eu vi em você, e algo que me chamou foi a tua alegria. A gente veio no carro, né, conversando, né? E assim, viu? Olha o que Deus me deu, olha, porque tem gente, claro, a gente sabe, tem pessoas aí em outros canais, não sei o quê, mas já ficou tão automático. E eu falo, quando a gente pega aqui, a simplicidade começa no pequeno, ok, mas a gente não tem. A Conectadas é isso. Nós aqui, claro que a gente quer que o canal cresça assim, por quê? Porque vai alcançando. Mas está alcançando as pessoas como flecha. Quando Deus direciona, ele é certeiro.
Ele que é o nosso, né? Ele que lança as flechas. A gente é uma flecha que vai onde ele quer, conforme ele quer. E eu sei que tem pessoas aqui que já pensaram sim em desistir, olhou para trás e falou: eu já pequei, já falei com Deus assim, não sou nem digna. E você falou tudo. Nós não somos, mas a graça nos alcançou. É a graça de Cristo que nos alcançou, é essa misericórdia que está nos renovando no dia de hoje. Né? Ainda que as meninas estão lá fora, né, Ju? Já alcançou hoje, mas vai dormir amanhã, tem uma outra graça, uma outra misericórdia já nos esperando. Para ele falar: eu conto com você. E você falou tudo, olhar para a família, olhar para a tua casa. Lígia, mas eu não sou casada, eu não tenho ninguém. Você tem Jesus na tua vida, e ele falou isso. Não foste vós que me escolheste primeiro, mas fui eu que te escolhi. Fui eu que separei e falei: eu tenho um plano na tua vida. E Deus não vai abrir mão. Homem abre mão, a gente abre mão de muitas coisas por decepção, por cansaço, por frustração, mas Deus, ele não abre mão dos seus filhos. Ele não abre mão. Jesus, ele está voltando. Nós temos que ter isso na nossa mente. Jesus está voltando e ele está falando: onde estão aqueles verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade? É esse espírito em verdade que ele está buscando, não alguém no microfone, alguém no, né, nas plataformas somente. Isso é o canal que ele nos dá. Mas e quem trabalha numa loja, que nem você trabalhou na Mega Polo, né, no shopping lá? Eu já preguei ali no Polo e estou voltando lá. A gente faz culto no meio do shopping antes de abrir as lojas. Que Tem uma linda que bênção. ela está aqui, lá no Brasil, e eu falei: Deus, que experiência maravilhosa. Porque todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é o Senhor. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, essa certeza, né, Carla? Mas a tua alegria é de agradecer detalhes. Gente, lá onde ela grava, é lindo, é tudo detalhado, ela faz um banquete, ela prepara o ambiente, eu me senti como uma rainha, né? Ai. Literalmente. Ô, Lígia, eu acho tão maravilhoso, porque assim, né, Lígia, eu fico tão feliz, gente. É algo assim, eu tô te falando, a gente tem que ser o que a gente é, né? É verdade. Eu sou assim, espontânea, né? E eu gosto de estar com as pessoas, isso me traz uma alegria. Lá no Megapolo mesmo, quando eu trabalhava lá, nós também reuníamos um grupo e a gente fazia culto, né? O que que acontece? Eu lembro que um dia eu li assim, eu sonhei que eu via muitas pontos escuros no Megapolo, mas umas luzinhas, alguns lugares tinham umas luzinhas. Aí eu vi que eu não sabia que tinha mais gente fazendo a obra lá, então eu sabia que tinha loja que só abria depois de um culto. Então, assim, e hoje você tá falando que tá lá também, que você tem essa oportunidade, como Deus ele tem levantado mulheres, né, posicionadas para poder estar levando essa alegria de Cristo, né, essa luz, né, Lígia? Que eu acho que é isso. A gente, o rei Davi, tudo ele fazia festa, tava querendo um rei festeiro, né? Opa, eu amo festa. Eu falo da minha mãe que me encantava, né? Minha mãe é isso, tava tudo desmoronando, minha mãe, ai, hoje vai ter uma reunião lá na sua avó, hoje vai ter uma festa, não sei o quê. Aí vamos fazer a sopa. A gente aqui não me desconectava do problema, me conectava com uma alegria tão grande de estar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, que aquilo me fazia esquecer os problemas, sabe? Então hoje eu levo isso. Eu levo isso, que eu creio que isso é um dom. Eu lembro uma vez, Lídia, que eu falei: meu Deus do céu, eu sempre gostei de animar as pessoas. Aí eu olho assim, eu não sei, eu bato o olho e eu falo: gente, parece que tem uma rema ali, né? Mesmo eu não tinha esse entendimento da palavra de conhecer ainda, porque quando eu fui para Cristo, Lígia, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, né? Mas eu sempre tive isso, eu sempre tive. Então eu já sei que Deus já tinha me dado, né? Aí a gente pensa que eu sou meio alienada, meu marido: nossa, Carla, mas às vezes, né, será que cabe, né? Eu querendo. Eu sempre tive uma pausa de ânimo, alguma coisa espontânea. Aí um dia eu falei com Deus, eu falei: Senhor, né? Será que isso tá errado? Eu fiquei assim, sabe quando me dá um meio de um temor assim? Eu falei: meu Deus, às vezes, né? Nem é. Aí eu abri a Bíblia, o Senhor me deu uma palavra que assim, que eu te dei uma língua erudita, para que você saiba dizer uma boa palavra àqueles que está cansado. Lígia, eu nunca mais esqueci essa palavra. Então eu falei: então essa linguagem que Deus me deu é dele, é para a glória dele, e eu vou falar. E hoje é um canal de comunicação onde eu posso falar. E eu sei que quando as mulheres chegarem ali, eu quero que elas se sintam uma rainha mesmo, porque Deus, ele é maravilhoso. É Ele verdade. tem tantas coisas, Deus. Eu falo: o que é impossível para Deus, Lídia? Deus, ele é dono Nada. de tudo. Uma vez antes de eu entrar na TV, eu falei: Senhor, o que é
A presença de Deus é maior do que tudo. Mas o que é mais importante? Você tá numa TV ou tá num púlpito pregando a palavra? Olha a responsabilidade, olha o temor. Falei, Senhor, televisão não é nada pro Senhor, né? Vamos dizer, um shopping, você é dono, não é nada, ele é dono do shopping, ele é dono da TV, ele é dono do mundo, ele é dono de Dubai, ele é dono de tudo. Sim. Essa é a beleza do Senhor. A gente olha o problema tão grande, só que esquece da grandeza que ele é, né, mediante esse problema. E você falou algo aí a respeito, né, do ambiente. O ambiente pode não estar propício, sabe, gente? Você pode estar num ambiente e você fala, meu Deus, eu não queria estar trabalhando nesse lugar, eu não queria estar morando aqui perto, eu não queria estar nesse determinado lugar. Mas se o Senhor ainda te permite ficar aí, é porque com certeza ele vai usar a tua vida de algum jeito para você mudar esse ambiente. O ambiente ele precisa ser mudado com a tua presença, como a Carla falou. Tem ambientes que a gente entra e é pesado, mas aí você começa a adorar, você começa a louvar, você começa baixinho a orar, né? Porque a gente não precisa, eu gosto do manto também, mas tem momento para tudo, né? Tem lugares que a gente tem que ter sabedoria. Tem lugares que você não vai abrir sua boca para falar de Deus, mas a tua vida vai refletir a glória de Deus. Lembra lá da unção? É no silêncio, é nesse, né? Não falar, mas eu demonstrar Deus através das minhas atitudes, através da verdade, através da minha conduta. Porque muitas vezes é isso, o inimigo ele quer que você sabe, que você perca ali as estribeiras, vamos falar a palavra certa, né? Que você fique nervosa, que você fala, quer saber? Vou gritar pro meu chefe, ou eu vou, né, chutar o balde. E aí você mantém o fruto do Espírito. Mansidão, longanimidade, paciência, o amor, tudo que o fruto do Espírito tem, a gente tem que usar justamente na hora que a carne grita. E o que a gente tem feito, né? Falar do amor de Deus, tentaram hackear o meu Instagram essa semana, enfermidade bateu a porta, um monte de coisa, e eu ficava, meu Deus. Aí Deus levanta, né, a equipe, as mulheres conectadas, falou, vamos orar, vamos colocar, sabe, te dá aquele up, você fala, peraí, eu não estou sozinha. Então, assim, nós nunca estamos sozinhas, gente. Você não está sozinha, por mais distante que você esteja, né? Eu acho que a Cris está aqui, está lá na Holanda também, né? Eu tô com saudade dessa menina. Era tudo aqui, sabe? Das minhas pitititas aqui. E hoje estão tão longe. E eu falo, meu Deus, a gente não está tão perto, mas o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. Então, o Deus que está aqui hoje é o Deus que está te visitando. Você que está aqui nessa live agora, está sendo visitado e visitada por Deus. Então, que ambiente é esse, né, Carla, que a gente consegue ver que Deus transforma? Porque não somos nós. É o que você falou. Eu tô lá fazendo, você não sabe onde vai chegar a tua voz erudita, aquilo que Deus usa através da tua vida. Mas Deus tem um destino. E ele não erra o destino. E ele vai falar, olha, porque o mais importante não é o mensageiro, né, mas é a mensagem que ficou. Que mensagem que a gente tem levado? E Né? também, né, Então, Lígia, estou sobre os ambientes também. Aí a gente tem que discernir, né? Uma coisa que o senhor tem falado, né? Que a gente também entende sobre isso. É que tem ambientes que Deus quer que você fique, tem ambientes que Deus quer que você não fique. Às perfeito. vezes a sua voz vai chegar lá, vamos dizer, lá do canal, né, do Código do Sucesso. Às vezes o nosso programa, né, vai chegar em um lugar que nós não vamos estar ali. Porque tem lugares que não é pra gente estar. Por isso que Sim. nós também temos esse tipo de discernimento. O tempo de você estar em certo lugar, né? Quando é para você estar e Deus vai transformar, o Senhor vai testificar no teu coração, começa a orar, é para mim estar nesse lugar, ainda é para mim, né? Então você vai orar. Se for para você estar ali, Deus vai fazer algo extraordinário através da sua vida. Mas se não for, você não impede de você orar por aquele lugar, mas de uma outra forma você pode alcançar. Porque às vezes a gente quer fazer, por mais que a gente pense que não, né? A gente ora muitas vezes. Parece que a gente vai mudar Deus, né? Por mais que a gente pense que não, ainda vou orar, quem sabe Deus vai se envolver. Não, Deus, a gente ora para mudar nós. Para que nós deixemos Deus agir através da nossa vida. Porque quando a gente deixa Deus agir, às vezes vai ser no silêncio, às vezes vai ser numa atitude. Deus vai agir de uma forma talvez de que você nem imagina. Então, às vezes, o que a gente precisa mais buscar o Senhor para entender como Deus quer que a gente age nos ambientes e em qualquer situação. Porque a gente não vai mudar Deus na nossa oração, nós vamos mudar nós. Para que a gente venha conseguir ter mais sensibilidade e entender o que Deus quer de nós, em cada ambiente que a gente esteja. Cada ambiente, né? A Cíntia está aqui, a Cíntia Menezes, né? A nossa
Falo que é o nosso cérebro aí que faz os canais. Ela e a Sheila que são as responsáveis pelas mídias. Literalmente, assim, eu brinco com a Sheila. Quando eu falo, Sheila, você faz? Ela, amiga, eu já fiz. Eu, pelo amor de Deus, não dá nem tempo de eu pensar, né? Eu brinco com ela. E ela sempre posta, ela mora lá em Aracaju. Tá aí, Cíntia? Acho que você tá aí, né? Ela mora lá em Aracaju. Meu Deus, em frente para o mar ali, aquele negócio. E ela faz o nascer do sol, ela vai lá, tira umas fotos. Eu fico olhando, eu falo, meu Deus, que privilégio de você olhar para aquilo que Deus fez e trazer a paz. E ali, ela posta uma foto, coloca uma frase, ela não tem noção do. Não é uma frase de efeito, mas é o efeito que aquela imagem mostra, a grandeza de Deus. É, a Gal também. A Galiana mostrou, né? Acho que a Gal tá aí também. A Gal tá lá em Londres, minha filha. O povo tá tudo longe aqui, viu? Ah, ela tá aqui. A Gal mostrou uma igreja, uma cruz, uma igreja no alto. Eu falei, meu Deus, já pensou nesse lugar? Tem um momento ali de adoração. Então, Deus é um Deus de vale, Deus é um Deus de monte, Deus é um Deus de secreto, é Deus de um ambiente onde você está se sentindo até sufocada. Mas a presença de Deus, quando ela vai invadir esse lugar, ela vai trazer paz pra gente. Então, tem mulheres aqui, eu sei que tem privilégio de visão, né, Cíntia, de vista, que ela vai caminhar. Eu tenho aqui um campo, tenho um matinho, até bonitinho aqui, né, Carlinha? A Carla passou aqui e viu que é gostoso. Mas não se compara você olhar aquele mar, aquele sol descendo, subindo. Eu falo, meu Deus do céu, é de graça ainda, né? Então, Deus nos dá de graça a beleza dele nos detalhes. Então, assim, a gente às vezes passa despercebido, que já se tornou algo tão costumeiro. E eu sei que aqui tem pessoas que falam, ah, mas de novo, só isso que Deus tem para mim. Não, não é só isso. Por enquanto é isso, mas Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores para a tua vida, cara. Porque ali, quando você estava gravando lá com a pastora Lívia, que ela passou por aqui também, aquela linda lá, a gente estava lá na sala e nós começamos a orar ali. E eu falei, meu Deus, a graça tua nesse lugar é tremenda. Então, assim, é isso. Ali é o momento que Deus te entregou, falou, filha, hoje eu tenho essa porção para você. E o amanhã pertence ao Senhor, mas você busca por isso, você não está parada, inerte. Mas quando você olha e fala, Deus, eu tô aqui, ó, um copo d'água. Eu falei, eu aprendi a beber água na taça com a minha amiga Ana Paula, que eu falava, eu gosto de beber na garrafa. Ela, né? Olha, se tem uma pessoa que sabe receber, né, é a Ana Paula. É uma rainha, uma lady. E aí eu brinco, eu falo, é verdade, parece que até a água tem um gosto diferente, mas não é. É porque a gente tem que valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. E às vezes é dentro da nossa casa. Tem coisas, nossa, nem ia falar isso, mas às vezes a gente quer servir mais os de fora do que os de dentro. A gente quer fazer mais para aqueles que estão lá fora, mostrar do que compartilhar com quem está dentro. E pode ser um filho, pode ser um casamento, pode ser uma irmã, pode ser um pai, uma mãe. Eu não sei. Mas quem está com você tem que usufruir do melhor que você tem. E às vezes a gente quer mais, né? Uma foto, isso, aquilo, outro, e Deus não. E eu tenho vivido isso. Eu falei, olha, essa semana, vendo tudo que tem acontecido no mundo, você fala, meu Deus, eu tenho que estar preparada pro dia de hoje, mas eu tenho que valorizar o momento que eu estou vivendo. E você tem feito isso. É nítido que cada pessoa que vai, eu estou acompanhando, eu falo, meu Deus, não perde, não tem aquela coisa. Hoje eu estou bem, não, amanhã não quero. Ah, não, é ali. É de glória em glória, é de luta em luta, mas é de glória em glória, né, Carla? É verdade, Lígia. É maravilhoso você falando dos detalhes. Eu até postei na minha página ontem. Foque nos detalhes, né? Fique de olho nos detalhes, porque é nos detalhes que a gente vê a grandeza de Deus, né, Lígia? E a gente vê, né? Quando a gente às vezes passa alguma situação, você não fica com saudade de presentes, de nada, você fica com saudade dos momentos com as pessoas, né? A gente fala assim, meus filhos hoje estão aqui, né? A gente come junto, às vezes é corrida, mas a gente tá junto. Mas quando casa, graças a Deus, é uma bênção, sai pra fora, a gente vai lembrar dos momentos que a gente comeu junto. Foi do presente que deu, das outras coisas. Quando a gente vai viajar também, que Deus separou uns passeios pra nós. Gente, quando eu palestro e falo que Deus separou essas viagens, Lígia, eu ainda não viajei pra fora, minha filha já viajou. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico tão maravilhada de ver aqueles momentos. Porque são os detalhes no momento junto, das emoções que a gente estava junto, da gente comer junto, sabe? São detalhes tão
igual você falou, né? Às vezes tá ali, às vezes a pessoa chega ali também, ela tá ali pra falar também de algo que ela conquistou, um testemunho dela, mas só que só Deus sabe como ela entrou ali. As pessoas, às vezes, que, por exemplo, tá ali passando por esse momento ali, para fazer uma entrevista, para falar da sua história de vida, ela também tá, e muitas vezes sendo curada ainda. As pessoas que desfilam no meu evento, se você vê como as mulheres, Lígia, estão agradecidas, elas chegaram assim e falaram, nossa, Carla, isso tem transformado a minha vida. Gente, é algo assim que às vezes a pessoa, só Deus sabe o que ela precisa. Às vezes dentro do interior dela tem tantas frustrações, tantas dores, né, Lígia? E às vezes no momento, igual você falou, de ser tratada como uma rainha, esse mistério das taças é engraçado também, tem uma prima minha, né? Que ela também falou assim, cara, não usa mais esses copos em casa. Eu falei, gente, mas como que eu vou tirar os copos? Porque eu cheguei na casa dela, ela colocou o jantar pra mim com o meu marido, ela colocou a taça, eu achei tão chique, sabe? Achei tão lindo. A gente usa às vezes, né? Ela, cara, não é às vezes, é todos os dias. E é pra vocês. Então, hoje em dia, minha filha chegou também, que eu coloquei o prato e a taça pra ela e pra minha sobrinha. Coloquei as taças, porque se colocar água numa taça não é por causa do status, mas é o cuidado, né, Lígia? É você trazer beleza. Quando eu fui no primeiro retiro com as mulheres, quando a Marley, que é uma pessoa maravilhosa, também quero que você conheça ela, assim, ela trabalha com mesa posta, ela fala sobre a importância da mesa. Gente, ela vendia uns pertences da mesa ali, eu comprei. Gente, Lígia, você não tem noção. Eu voltei encantada, assim, pra casa, fazendo aqueles detalhes. Ela falou, gente, tinha casal que tava separando. Ela falou que ele ramou a mesa, assim, colocou as fotos dos filhos do casal, o casal não separou mais. Tipo assim, são os detalhes, assim, então... Aí eu lembro um dia também que eu trouxe as panelas de fundir, né, aquele que faz o fundir. Sim. Aí o que acontece? Eu trouxe, falei, gente, quero fazer fundir em casa. E meu marido, quando ele faz aquele banquete, viu, Lídia? Ele faz a comida japonesa, vai ser lá no rodízio. Ele faz o negócio com detalhe. Aí um dia, eu tava meio chateada com ele, sei o que tinha acontecido. Aí eu tava bem, sabe aquele dia que você tá bem chateada? Nem tem um motivo. Eu sei que só sei que ele saiu com o meu filho, daqui a pouco eles chegaram, eles fizeram. Depois que eu fui lá na cozinha, eles fizeram uma mesa com fundi de chocolate, com fundi com queijo, e fizeram. Parecia que eu tava no rodízio. Gente, aquela mesa me emocionou. Eu não esqueço até hoje da mesa que eles montaram pra nós. Gente, foi uma coisa assim, totalmente de... Como que esses detalhes, assim, às vezes você quer explicar alguma coisa pra alguém, não, cuida. Amém. Zela. A gente quer falar tanto, né? Como tinha acabado, você quer dar muito em ponta de faca, né? Você quer mudar a pessoa a qualquer custo. Às vezes é só um cuidado que precisa, é só um momento, né, Lígia? Nesses detalhes, né? Que faz toda a diferença, né? Você sabe que eu justamente isso, você falando da mesa do banquete, me vem, eu já estou indo numa outra dimensão, Carlinha, agora. Você imagina o banquete, a mesa que está nos esperando, a mesa que Jesus nos prepara, e às vezes a gente fala, mas eu estou sem fome, eu estou sem fome da palavra, eu estou sem fome, estou sem sede, como as meninas colocaram aqui lá no começo, né? A gente sabe que ele é a fonte de água viva. E às vezes a gente está sem, não quer beber água, não quer comer desse pão e nem sentar na mesa do banquete com o próprio rei. Só por quê? Porque muitas mulheres, muitos homens também, muitas pessoas não conseguem se enxergar como filhos e filhas, como aqueles co-herdeiros da herança eterna que Deus nos tem. Então, por isso que ele fala, olha, eu estou te dando algo para você governar na terra. O que você tem feito é justamente isso com a tua casa. Com a mesa, como você tem colocado a mesa, que banquete, e o banquete, gente, a gente não está falando aqui, né, de todo tipo de comida, não, uma mesa pode ser muito simples, pode ser só você, que eu sei que tem mulheres aqui que não são casadas, que não tem pessoas em casa, não tem ninguém, mas faz um prato para o Senhor, deixa preparado a mesa posta para o Senhor. É muito bom quando a gente entende que ele é invisível, mas ele é real. E quando a gente tem esse discernimento na terra e faz essa excelência, a gente vai ser muito normal isso no céu. E eu falo mesmo, eu levanto um brinde e falo, Senhor, obrigado, Pai, por essa água que o Senhor me deu, essa água com gás, essa água natural, se for da torneira, Pai, então o Senhor, né, filtra aí para mim, está tudo certo. O importante é a gente saber que Ele nos quer, como Ele nos amou primeiro, né, como está lá em João 15,
Se ele nos amou primeiro, eu entendo assim, você não tem noção do amor que eu tenho por você, do que eu tenho preparado lá no céu, né, aqui no céu, digamos, né, Jesus falando, mas e na terra? Se você reflete a glória de Deus, você vai refletir esse amor também pelas pessoas, através da uma mesa, através do seu trabalho, através do teu abraço, através do teu ouvido, porque hoje para ouvir as pessoas tá difícil, né? As pessoas não têm mais essa paciência de ouvir. Então, Carlinha, eu quero deixar isso assim, o código do sucesso, né? Que é o nome do teu programa. Que você falou era para ser a chave, né? Oh, Deus está entregando a chave, não. Mas há códigos de Deus que ele só entrega para os íntimos. E eu creio que o código do sucesso na tua vida é essa intimidade, é essa sede, essa fome da presença dele. E é isso que Deus quer de nós, gente. Que código que o Senhor está te entregando que você não está entendendo? E eu vou falar que o Espírito Santo está falando aqui. Tem pessoas que já recebeu o código de Deus e não conseguem ler, não conseguem entender, não conseguem decifrar. Sabe por quê? Porque está buscando primeiro vozes externas. Ai, faz isso, faz aquilo, segue ali. Não. O código o Senhor já te deu. Você só precisa sentar, orar, escutar a voz daquele que te chamou. Deus tem algo para a tua vida que é totalmente diferente do que Deus tem para mim, do que Deus tem para Carla, mas todas são no mesmo propósito, glorificar o nome do Senhor. Então Deus não te deu esse nome de programa à toa, eu sei que foi Deus, assim como eu te contei do nome das conectadas, né? E o que eu tenho visto, eu tenho falado, Senhor, envia pessoas para falar do teu amor e me envia onde o Senhor quer, a maneira que o Senhor quer. Se é aqui em Jerusalém onde eu estou, vai ser aqui, vai ser do lado, vai ser em Samaria, nos confins da terra, onde ele mandar. E Deus tem enviado. E você falou algo, eu ainda não fui para fora, deixa o passaporte pronto, porque na hora que ele falar chegou, chegou. E você sabe disso. Sabe? Então tem promessas na nossa vida que Deus leva. Tem meninas aqui que estão morando fora. Talvez nem queria, mas Deus assim, né? A Sheilinha já deu esse testemunho várias vezes aqui, a Sheila. Ela sempre quis ir para a África. Ela está 20 anos na Alemanha. Você acha que o plano de Deus era ela estar na África? Não, era lá na Alemanha. Né? As meninas ajudam no Japão e falam, meu Deus, fala aquela língua, né? Só o cambauá que eu decorei até agora. E assim, mas ela está ali com um propósito que Deus fez na vida dela. E que propósito Deus está fazendo na tua vida hoje? Ele está falando, eu estou trazendo o código, ele está te entregando. O código do sucesso hoje é oração, jejum, intimidade e revelação. Deus tem isso para a nossa vida, né, Carla? A gente vai já daqui a pouco terminar aqui, né, nosso horário, né? Ele corre o relógio, mas eu queria que você deixasse aqui uma palavra para essas mulheres. Que eu sei que muita gente assiste depois, por causa do nosso horário, fuso horário aí. Mas, primeiro, para essas mulheres que não tem tanta gente perto. Eu sei que tem meninas. Entrou aqui, eu não sei se ela está ainda aqui, acho que eu vi a Noara. Gente, a Noara, você está aqui? Eu falei, eu preciso também fazer uma live com ela. Ela não vai me escapar. Mulher de Deus, está lá nos Estados Unidos hoje, tá? Comecei a seguir, a gente se conheceu aqui, meu marido trabalhava com o marido dela na época. Faz muitos anos já que a gente não se fala. E ver ela falando de Jesus de um jeito hoje, eu olho e falo, meu Deus, como alegra o nosso coração ver que as pessoas estão obedecendo a voz daquele que o chamou, né? Então, eu queria que você deixasse, Carlinhos, uma palavra aqui, né? Falasse um pouquinho, depois eu passo aqui o teu endereço, Gente, já segue a Carla, por favor, se você não está seguindo aí, ó, Carla Leão, coloca aí. Depois eu vou passar mais detalhes aí. Mas deixa uma palavra aí para essas pessoas. Não vou falar só mulher, não. Que precisam ouvir algo da parte do Senhor. Que código do sucesso é esse? Eu até falei que veio para mim quando eu preguei ali no Retiro de Mulheres, que tem uma palavra que diz assim como imaginou a sua alma, assim você é. É algo muito interessante, sabe, Lídia? Eu sempre sonhei em trabalhar na TV. Esses dias eu tava até falando pro meu filho profetizando, eu falei, ó filho, já tá ali, né? Eu trazer a imagem à sua memória, o que você quer? Às vezes eu falo assim, gente, mas às vezes a pessoa tá com uma enfermidade, tá com uma dificuldade, comece a se imaginar já curada. Começa a trazer da sua mente já a imagem daquilo que você quer, de repente, viajar pra fora, né, Lídia? Imagina já você lá fora.
Às vezes você imagina, às vezes com tanta tribulação, aquela correria, você sai, imagina que você está exausta, cansada, você reflete até no seu rosto. Imagina que você está vigorosa, que você está rejuvenescida. Imagina se você precisa de alguém que Deus prepare, né? Pessoas que são solteiras e quer. Imagina que Deus já preparou. Comece a imaginar, trazendo na sua memória aquilo que te dá esperança, a palavra do Senhor diz. Então, se você é aquilo que você imagina na sua alma, às vezes as pessoas, Deus quer fazer algo na sua vida, mas só que você bloqueia. Você mesmo bloqueia. Então, é momento agora de você começar, através da palavra de Deus, se alimentar daquilo que é bom e trazer a imagem à sua memória da onde você quer chegar. Você quer se formar, onde você quer trabalhar, começa a trazer, se vê já nessa posição. Porque ali já a gente coloca tantas coisas, tanta informação, do que você tem se alimentado também. Às vezes você se alimenta, não, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, tudo bem. É bom você se informar. Mas às vezes você se informa, mas se alimenta de adoração, se alimenta da palavra, se alimenta de louvor, se relaciona com pessoas que têm algo de Deus para passar para você. Às vezes, Lígia, até na casa do Senhor, as pessoas elas estão dentro da casa do Senhor tão feridas. A gente é curado dia após dia, né? Ninguém é perfeito, mas tem pessoas que estão bloqueadas porque já tá com aquela crença limitante na mente que tem que ser assim. Já veio de família, já veio lá atrás. Mas é momento agora, nesse momento dessa live, de você começar a imaginar coisas melhores, coisas maiores. Deus se agrada da fé. Apresenta ao Senhor, mas é impossível. Começa a apresentar nas suas orações aquilo que você acha que você sempre amou, mas se acha difícil, verbaliza. Que às vezes fazer Deus já sabe. Ele sabe. Mas é importante você verbalizar, você colocar isso pra fora com o Senhor. Começa a trazer essa imagem, essa memória. O que você quer em casa? Tem pessoas que já não estão vindo te visitar mais. Às vezes você está se sentindo solitária. Começa a imaginar aquela mesa cheia. Começa a preparar, né, Lígia? Uma vez a minha irmã falou da correria do dia a dia. Minha irmã falou, cara, toma um café, igual você falou, você e Deus. É só você e Deus. Coloca o café, fica você para aquele momento e fica você e Deus. Talvez você, nesse momento, você vai montar uma mesa, só tá você e Deus. E você vai querer aquela mesa cheia depois, Deus vai trazer. Mas traz essa memória, já começa a preparar esse ambiente. Já insere esse ambiente de adoração. Porque eu falo, quando você prepara o ambiente, como fala assim, né? Prepara os jardins que as borboletas vêm, né, Lígia? Tem uma... É verdade. Prepara esse jardim para suas bênçãos virem. Prepara o ambiente para o Senhor vir. Ah, eu quero que Deus faça. Não faz você primeiro para o Senhor. Começa a trazer a presença de Deus onde você estiver. Começa a mudar. Você quer reformar a sua casa? Sinto te falar isso. Você quer reformar? Começa a adorar, começa a profetizar, começa a colocar. Eu lembro que eu queria reformar meu apartamento tempo atrás, hoje estou numa casa, né? E eu coloquei a mão, comecei a profetizar. Menina, daqui a pouco tava os azulejos ali. Tava a reforma, a gente começou a adorar na sala da minha mãe. Tava uma dificuldade, menina. Um pastor chegou ali e falou: tô vendo minha cabeça chatar, é gesso que vai vir aí. Ou já tem gesso, a sala que ela ofereceu para fazer culto, tá linda, Lígia. Quando você começa a fazer esse ambiente, começa a trazer esse ambiente, pega esse código hoje dessa live, começa a incensar o ambiente, trazer a presença que você vai ver que algo extraordinário vai começar a acontecer na sua vida. E as pessoas vão querer estar perto de você, que a gente espelha, viu, Lígia? Se a gente não tá bem, as pessoas não querem estar com a gente. Mas quando você começa a fazer a presença, gente... Coisa linda, né? Deus vai trazer coisas maravilhosas. Eu amo isso em Deus. Comece, né? E a gente não está falando, a gente está falando da Bíblia, né? Traga a memória que te dá esperança. Não é pensamento positivo, não. É fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo o meu milagre, mas eu creio no meu milagre, porque o meu Deus é o Deus de milagre. Eu não estou vendo a restauração no meu lar, mas eu creio, porque o meu Deus é um Deus de restauração. Tem pessoas que, né, eu estou aqui recebendo aqui, estou desempregada, eu preciso de uma renda, ore para isso. Deus é um Deus que abre portas, Deus é um Deus que dá empresa, Deus é um Deus que te leva onde Ele quiser. Então, em nome de Jesus, que portas, esse código do sucesso pode ser uma porta aberta para você hoje, mulher, que está precisando, sabe, de falar, Deus, né, eu recebi aqui, eu preciso de uma renda. Deus é um Deus que Ele dá além do que você pede. Tem um louvor que diz, né, nunca é igual ou pior, tu tens sempre o melhor. E é isso que Deus faz, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais foi se visto o que Deus tem para nós. Eu estava ouvindo esse louvor hoje cedo. E é justamente isso, Deus tem coisas lindas. Então não fica aí, olha, eu não tenho hoje,
mas o meu Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Hebreus 3:8 diz isso, 13:8. Então, o Deus que te sustentou ontem, até ontem, ele não mudou. É o mesmo Deus de hoje que está cuidando de você. E é isso que a Carla falou. Eu preciso de uma renda, eu preciso. Já se veja numa loja, dona de uma loja, sim. Fala, Senhor, pode ser virtual, pode ser do jeito, mas começa a profetizar. Se Deus, com uma palavra, haja, ele fez o universo, imagina quando ele fala, profetiza, filho do homem. Tá tudo morto esses ossos? Pois vai ficar tudo num lugar e vai se levantar um exército. Porque quando Deus declara uma palavra na nossa vida, né, cara, não tem inferno que aguente. Eles não podem. O inimigo não pode colar na nossa vida se nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor. Eu brinco sempre aqui, brinco brincando e profetizando. Tem a Fabiana aqui que é do purim, né? Purinha das marmitas aí, né, Fabi? E cada coisa maravilhosa essa mulher faz, e eu vejo, eu sempre oro por ela, nem sabe, mas sempre está nas minhas orações. Eu falo, meu Deus, ela tem que ter um restaurante, ela tem que ter, sabe, aquele lugar das pessoas falam, olha ela, eu já tive ela em algum lugar, vai ver por que não vai ver no código? Eu já profetizo, viu, Fabi? Você está aí no código do sucesso, dando teu testemunho da loja, do restaurante que Deus vai te dar. É uma mulher esforçada, sabe? Então é assim, se esforça. É se esforçar, gente. Olha, tá aí, ó, em banquete de alegria, tá? Ô, Né? Fala Glória! é ela, o Pedro, é uma família abençoada, sabe? Então, assim, eu creio que eles vão dar testemunho, sim, de falar, olha, aconteceu desse jeito, olha a empresa que o Senhor nos deu. É CNPJ que Deus quer. Ah, mas é dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente tem que glorificar Deus nas nossas vestes, sim. Estou falando aqui de roupa de marca, não. Eu estou falando de ser uma pessoa bem-sucedida, sim, porque o povo aí fora acha que ser crente tem que ser tudo. Não, nós somos inteligentes, nós somos mulheres e homens aqui tão inteligentes que a gente crê no Senhor, né? Porque quem conhece ele sabe que vale a pena. E Deus está levantando, sim, uma geração bem-sucedida, conhecedora da palavra, conhecedora do nome de Jesus, mas mais que isso, temente a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, vamos ficar com essa palavra hoje, que esse código é isso. Traz a tua memória, traz aí, olha, eu hoje aprendi aqui com a Carla, com essa linda que eu posso chegar aonde Deus quer se eu me empenhar e se eu não parar no meio do caminho. Você começou falando do seu pai, que a doença que ele teve, né, essa esquizofrenia, você poderia ter raiva dele, mas você viu com leveza o problema. E hoje você pode dizer, eu amo meu pai, minha mãe, minha família, tenho a minha casa. Por quê? Porque você não ficou focando no problema, como a Ingrid colocou no começo. Foca no Senhor, né? É do alto que vai vir o socorro. É do alto que o Senhor vai te abençoar. E eu creio nesse nome de Jesus. Amém, Carla? Amém. Coisa linda, gente. Ai, nós temos que terminar aqui, né? Fazer. Mas olha, gente, fala um pouquinho do programa. Tem um horário fixo? Não, né? Que os novos, sempre é na sexta-feira ou tem o dia certo que aparecem os novos vídeos? Você não coloca aqui. Como te acha no código aí? Aí quem quiser participar do Código do Sucesso, pode me chamar no direct, tá? Que também tem um link lá no meu Instagram que vai direto pro WhatsApp. Então as pessoas podem me chamar no WhatsApp também. E tá indo na sexta-feira às 19 horas. Antigamente estava indo na segunda. Pode ser que às vezes muda, mas assim, no momento é de sexta-feira às 19 horas. Mas como é um programa online, você vai poder assistir, vai ficar, né, no YouTube, você vai assistir ele. Mas quando ele estreia mesmo, tá estreando às sextas às 19 horas. E a gente tá gravando no momento da segunda. Ah, Só que, se as pessoas não têm horário na segunda, porque pode ser um pouco mais tarde também, não tem problema. A gente se organiza, porque quando a gente quer dar, e quando é propósito de Deus acontece, aí a gente dá um verdade. jeito. É verdade, né, cara? A gente foi na correria e deu tudo certo, né? Deus é bom. E é isso, gente. O nosso programa tá gravado lá, tá lá aqui no Instagram também. As meninas colocaram. Assiste lá, você que não assistiu. E eu creio que logo, logo vai ter mais um livro aí para pra gente poder ir lá de novo, divulgar, em nome de Jesus, né? Ai, amém. Cíntia, você tá aí. A gente tem aqui, gente, a CS, editora. É também. Ó, Deus é lindo, você tem noção de que essas mulheres são abençoadas. Hoje, Deus, para a glória do nome do Senhor.
a Sheila e a Cíntia aí, tem um projeto, né, tá conectado com a gente aqui. Cíntia, coloca aí, CS, é de livros, totalmente online, gente. Você pode entrar lá, eu quero que ela coloque aqui, porque é algo que realmente, assim, eu tenho acompanhado, são livros de histórias para criança, e tem alcançado crianças de um jeito muito puro, e a gente tem que cuidar das nossas crianças, né, cara? É muito lindo Com tudo isso. certeza. Né? Também tá lá na nossa bio, todas as informações. Então, se você quiser algum livro das conectadas, o livro nosso, né, dos cactos, também tem aí. Conhece aí o projeto da Carla, você pode participar do programa, chama ela aqui no direct dela, eu tenho certeza que vai ser bênção. E é isso, gente. Eu quero louvar a Deus. Olha lá, ó. CS Projetos, @CS Projetos. Entra aí, Carlinha, também. Divulga, porque nós precisamos divulgar os projetos do Homens e Mulheres de Deus. Purim Banquete também, gente. Segue aí. A maioria aqui, acho que, não, já conhece, mas tem muita gente nova. Porque é isso. É uma ajudando a outra. Nós estamos aqui para impulsionar, não para empurrar. Nós estamos aqui para incentivar. Né? Então é isso que Deus quer da nossa vida. E eu louvo a Deus, viu, Carla, pela tua disposição, pelo teu amor à obra do Senhor e pelo dia que ele me fez, né? Angélica, né? Eu falo, Angélica, ela vai ver, ó, a Carlinha, 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 né? Foi um cara de bênção na nossa vida. Amém, gente? Eu quero orar, tá bom, Carlinha, por esse momento aqui e pedir a Deus que Deus abençoe todos vocês que aqui estão, os que vão ver depois. E uma coisa eu sei, Deus é bom o tempo todo. Né, que muita bênção venha para a tua vida, Carla, que o Senhor é Amém. só o começo do que Deus vai fazer nas nossas vidas, né, e quando a gente semeia numa terra fértil, o fruto acontece. Eu creio nisso, em nome de Jesus, né? Então eu quero orar com vocês. Amanhã, gente, tem reunião às 3 da tarde pelo Meeting, tá bom? Se vocês quiserem o link, chama no particular aí, que a gente vai ter algo novo. Tá chegando as coisas boas aí, mais ainda que Deus está renovando e vai fazer em nome de Jesus. Obrigado pela live, Cíntia, linda. Mulher inteligente, pensa numa mulher inteligente, gente. Eu sei que eu sou inteligente, mas eu tenho que honrar. Boa mulher. Sabe aquela mulher que não gosta de aparecer, mas que a presença aparece de tal maneira que é coisa de Deus, né? Eu falo que Deus, ele faz isso com vocês aqui. Todos, né? Todos que estão aqui, eu sei que Deus tem uma porção para cada um. Então eu quero orar. Posso orar, Carlinha, por nós aqui? Gente, vamos orar, vamos agradecer esse momento. Pai, eu te louvo, Senhor, porque como foi bom, Deus, como a Cíntia colocou, foi maravilhoso. Essa live, Senhor, é para a glória do teu nome. Vai ficar gravado aqui, Senhor, e vai ficar gravado na tábua do nosso coração essa palavra. Que o Senhor tem códigos para a nossa vida, Pai. E não é um sucesso, Deus, para o nosso ego crescer, mas é um sucesso, Senhor, para o teu nome ser glorificado e exaltado. E eu venho te pedir que o Senhor abençoe a vida da Carla grandemente, tudo aquilo que ela pôr a mão, que o Senhor venha prosperar na casa, na família, na obra, no ministério, no trabalho dela, Senhor. Em nome de Jesus, levanta mesmo mais mulheres, homens dispostos, ó Pai, a pagar, Senhor. Eu não falo nem pagar preço, porque o Senhor já pagou lá na cruz, mas disposto a dar o seu rosto, a dar a sua voz, para que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa, Senhor, cada um que passou por esta live, os que vão ver depois. Te peço mais uma vez, abençoa a nossa pastora Ana Paula, que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, retornar, ó Pai, ao Brasil em paz, em segurança, e o teu nome vai ser glorificado. Fica conosco nesse tempo que ainda nos tem aqui, Senhor, no dia de hoje, e o teu nome vai ser glorificado em tudo, Pai. Abra portas para quem precisa, Senhor. Dá saúde para quem tem necessitado, Senhor. Eu começo pela minha vida, Pai. Restaura as forças do cansado. Dá forças, vigor àquele que precisa. Dá sabedoria, estratégia para que essa vida venha, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, conseguir ali, Senhor, realizar os projetos e os planos que o Senhor tem para a vida dela. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém, minha filha. gente. Foi Cadê o muito bom. coração aí? Carla, obrigada, viu, minha querida? Foi muito bom. Gente, printa aí, cadê você? Ai, eu tô morrendo de calor agora, pus uma blusa tão quente. Vamos printar essa página aí? Deixa eu tirar um minutinho só os comentários, que eu quero que vocês só printe aqui. Cadê? Onde que eu printo aqui? Carlinha, vai aí. Vou printar, hein? 1, 2, 3. Foi muito bem. Gente, um beijo, Carlinha. Beijo, Beijo viu? para você. Obrigada, viu? Foi maravilhoso.
Também. A gente vai se falando mais aí, viu? Em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.